Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Josué, capítulo 21, verso 45. Eu já vou lendo aqui para a gente não perder tempo. Josué 21, 45 diz assim o texto: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Amém? Pode tomar o seu lugar em nome de Jesus. Hoje o tema dessa mensagem são 10 promessas que Deus tem para as nossas vidas agora para o ano de 2025 que vai começar. E a primeira lição a respeito das promessas de Deus que Deus tem preparado para as nossas vidas e preparado para a igreja está aqui em Josué 21, 45, que diz assim: de todas as boas promessas do Senhor à casa de Israel, nenhuma delas falhou, mas todas se cumpriram. Então o que a gente pode aprender com isso é que quando Deus ele faz uma promessa para a igreja, quando Deus faz uma promessa para o seu povo, essa promessa não falha. Nós temos as promessas que são promessas gerais, mas nós também temos promessas que são promessas individuais. E nós podemos usufruir de ambas, tanto as promessas gerais, que são aquelas que estão escrituradas na Bíblia para o povo de Deus, como também daquelas específicas, onde o Senhor nos revela algo, nos mostra algo, e a Bíblia fala e afirma que tudo quanto o Senhor promete para o seu povo, promete para Israel, nunca falhou e nunca vai falhar. Então eu não sei quais promessas você tem de Deus, eu não sei o que você tem esperado em Deus, mas uma coisa eu sei: Deus nunca falhou com o seu povo e com você não vai ser diferente. E a primeira promessa que nós temos de Deus para usufruir desse ano que está começando está em Mateus 28, 20, que diz assim: ensina-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Uma promessa que tem que estar ardente no nosso coração é a promessa da presença de Deus todos os dias em nossas vidas. Ele não promete estar ao nosso lado só nos dias bons, Ele não promete estar do nosso lado só nos dias maus, mas Ele promete estar do nosso lado todos os dias da nossa vida. Isso não é algo que não somente o meu coração deseja, mas isso é algo que está escriturado na palavra como uma promessa para a igreja. Quem aqui deseja a presença de Deus todos os dias na sua vida? Isso é uma promessa de Deus. Porém, a Bíblia fala que essa promessa, irmão José, só desembarca na nossa vida quando nós ensinamos a guardar as coisas que Ele tem dito. Olha só que interessante, irmã Kelly. Ensina eles a guardar as coisas que eu vos tenho ensinado, e então eu vou estar com vocês todos os dias. Aleluia. O Senhor Jesus, Ele atrela a presença diária dEle com o ensino bíblico para quem está na direita e para quem está na esquerda. Tanto que Ele fala assim: ensina eles, pastor, aquilo que eu tenho mandado a vocês guardarem, então eu vou estar com vocês. Então tem muita gente que não abre a boca, não quer falar de Jesus para ninguém, não quer ensinar o que está aprendendo na casa de Deus para ninguém, e quer ter a presença dEle todo dia. Mas Ele fala: ensina-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e então eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. O que isso significa? Que quando eu gasto tempo compartilhando da palavra, compartilhando da Bíblia, compartilhando dos ensinos de Deus, das maravilhas de Deus, com quem está na direita e com quem está na esquerda, eu estou garantindo na minha vida a presença de Jesus todos os dias. Então, quando as irmãs vêm aqui no domingo de manhã evangelizar as crianças da escolinha dominical, elas estão atraindo e puxando a presença de Jesus todos os dias para a presença delas, para a vida delas. E se nós queremos também usufruir disso, é melhor a gente começar a também fazer isso que elas fazem. Aleluia. A próxima promessa que Deus tem preparada para nós, escriturada na Bíblia, é promessa de saúde. Muito se fala de promessa financeira, muito se fala de promessa na família, mas pouco se fala e se ensina sobre promessa na área da saúde. E olha o que diz em Êxodo 23, 25, diz assim: prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando a vocês alimento e água, e tirando as doenças do meio de vocês. Então a Bíblia está dizendo que quando nós prestamos culto ao Senhor,
O Senhor, Ele nos dá alimento, Ele nos dá água, e a Bíblia coloca um ponto e fala assim: e Ele tira do nosso meio toda a espécie de doença. Então, quando nós estamos prestando culto a Deus, o Senhor está cuidando da nossa saúde. Quando nós estamos cultuando a Deus, o Senhor está dando livramento de vírus, está dando livramento de bactéria e está zelando pela saúde do teu povo. Aleluia. Olha só que interessante isso. Que às vezes a gente acha que somente vir para a igreja não tem um resultado, algo que a gente colhe da parte de Deus, mas tem. E por incrível que pareça, ele fala, irmão Eduardo, que quando a gente presta culto, ele dá alimento, ele dá água, ele tira a doença. Então isso mostra que no ambiente de culto é um ambiente de cura. No ambiente de culto é um ambiente de restauração. O ambiente de culto é um ambiente de saúde. Só que nós não podemos nos prender a tão somente o culto prestado no coletivo. Porque a Bíblia fala sobre o culto racional, que é o nosso culto diário com Deus. Então, quando no nosso dia a dia estamos fazendo nosso culto racional, levando uma vida reta, levando uma vida santa, levando uma vida justa, Ele vem cuidando da nossa saúde, nos dando longevidade, uma saúde na presença dEle. Uma outra promessa de Deus escriturada para a sua igreja e para o seu povo na palavra é uma promessa de prosperidade. A prosperidade é algo muito complicado, irmã Viviane. E por quê? Porque existem os cristãos que só falam disso. E existem os cristãos, irmão José, que são contra isso. Existe o cristão que só se apega na prosperidade, e tudo é dinheiro, tudo é prosperidade, tudo é bênção, tudo é vitória. E existem os cristãos que viram as costas para a prosperidade, como se a prosperidade fosse algo do mal, como se a prosperidade fosse algo que não viesse de Deus, irmã gente. Só que olha só o que a palavra fala em Josué 1:8. Diz assim o texto: não deixe de falar as palavras desse livro da lei, medita nela de dia e de noite, e cumpra fielmente o que nesse livro está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Então Deus, ele tem uma promessa bíblica para mim e para a sua vida de prosperidade. Deus tem uma promessa escriturada na palavra dos meus caminhos, dos meus planos, dos meus projetos, e os seus caminhos, seus planos e seus projetos serem bem sucedidos. Deus tem promessa para aquilo que você colocar a mão acontecer, aquilo que você colocar a mão Ele abençoar, aquilo que você colocar a mão multiplicar, transbordar. Glórias a Deus. Porém, existe uma prerrogativa, existe algo que eu e você precisamos implementar na nossa vida para a gente colher e viver essa promessa de prosperidade. E o que é que a gente tem que fazer? Mais uma vez, falar sobre a palavra. Josué 1:8 diz assim, não deixa de falar as palavras desse livro da lei. Aleluia. Um cristão de boca fechada é um cristão de porta fechada. Meu Deus. Porque a Bíblia fala, irmão Leandro, que quando nós falamos do livro da lei, da palavra, ele fala assim, não deixe de falar do livro dessa lei. Porque então, quando você fala dele, quando você abre a boca, quando você fala de Jesus, aí sim os seus caminhos são bem sucedidos e você é próspero em tudo que faz. Aleluia. Glórias a Deus. Que isso venha nos inspirar, irmão Osmar. Que isso venha nos inspirar, irmã Rosa, a abrir os nossos lábios. Porque quando estamos com os lábios cerrados, fechados, as portas se mantêm fechadas. Mas quando nós passamos a falar, passamos a abrir a boca, ei, Deus não mandou você fazer curso de teologia, Ele só mandou falar. Aleluia! Ele não falou que você tem que ter mestrado, doutorado, pós-graduação, Ele só falou para você abrir a boca e falar e não cessar de falar desse livro da lei. Glória a Deus! Porque quando a gente faz isso, a gente se torna pessoas prósperas e bem-sucedidas. E a palavra também fala que além de falar, tem que meditar
de dia e de noite. E aqui, se nós não falhamos no falar do livro da lei, nós falhamos no meditar de dia e de noite. Ou seja, a gente tem que estar literalmente ruminando a Bíblia, ruminando a palavra, meditando nela. Deus, o que é esse versículo? Medita, rumina, porque a palavra é viva, a palavra é vida. E também fala, e não para por aí. Então olha só, o quanto de coisas, biblicamente, que nós temos que fazer para nós colhermos a prosperidade. E muito se fala da prosperidade ocultando essas coisas. Fala que eu tenho que falar da Bíblia, fala que eu tenho que meditar na palavra, e o principal, fala que eu e você temos que cumprir fielmente tudo que está escrito. Glória a Deus. Ou seja, um cristão rebelde e desobediente é um cristão de porta fechada. Um cristão rebelde e um cristão desobediente é um cristão que ele pode pôr a mão, ele pode planejar, ele pode... não vai para frente. Porque Deus fecha a porta, Deus trava a prosperidade. Então, se nós queremos verdadeiramente ser prósperos e bem-sucedidos em tudo que nós viemos a fazer, primeira coisa, começa a abrir a boca e falar de Deus. Segunda coisa, começa a se comprometer a meditar na palavra. Quantas vezes por dia, de noite? Então tira um pouco a novela, tira um pouco a fofoca, tira um pouco a família, tira um pouco o feijão que tem que cozinhar, a roupa que tem que pôr no varal, e começa a ocupar essa mente com o quê? Com a palavra de Deus e meditar nela. Tira um pouco o trabalho, tira um pouco o problema e começa a meditar na palavra de dia e de noite. E além disso, começa a cumprir, começa a obedecer, começa a viver. E aí sim, você vai ver como que você vai prosperar. Prosperou como nunca. Glória a Deus. Teve portas abertas como nunca. O que ele fez? Começou a falar de Deus. Começou a meditar na palavra. Começou a ser fiel na Bíblia. Glórias a Deus. Nossa, o que aconteceu na vida daquela irmã? Aleluia. O que aconteceu na vida daquele irmão? Parece que o céu abriu. Porque cumpriu a palavra. Glórias a Deus. E colheu a promessa. Vamos avançando na palavra do Senhor. Uma das principais, a principal promessa que nós temos escriturados na palavra para nossas vidas, está em 1 João 2,25, e diz assim, ó: e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. E essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Aleluia. Se alguém promete para mim ou para uma criança que vai levar a criança para passear, a criança nem dorme à noite. Criança tem dor de barriga, não dorme, já fica com a malinha pronta, porque ela não está pensando no que está acontecendo aqui, a cabeça dela está lá. Você falar para uma criança: amanhã a gente vai no parque, já tem tudo nesse parque, tem carrinho de bate-bate, tem montanha-russa. Você vai levar a criança no shopping hoje, ela não está nem aí pro shopping, ela está pensando no parque. Você bota a comida para ela hoje, pode ser a comida preferida dela, ela vai comer, mas ela não está nem sentindo o gosto daquela comida, ela está pensando na promessa que você fez, está pensando no parque. Agora vamos nos colocar no lugar dessa criança, e tendo um Jesus que nos prometeu a vida eterna, por que a gente não fica focado naquilo e para de focar no que está aqui? Por que a gente não para de se focar na promessa que Ele fez de uma vida eterna ao lado dele? E para de viver o que é terreno, para de viver o que é temporal, e para de sofrer com aquilo que é da terra. Glórias a Deus. Porque eu tenho certeza que essa criança que vai passear amanhã, se você falar para ela: mas vai ter que limpar a casa com a mãe hoje, ela já está com uma vassoura na mão. É verdade. Vai ter passeio amanhã, vai ter que lavar o carro do pai, ele já está com a mangueirinha na mão. Vamos trazer para a nossa vida espiritual. Se Ele prometeu a vida eterna, vamos colocar à disposição para passar o que a gente tem que passar. Glória a
escolheu a vida eterna, vamos se colocar à disposição de fazer o que a gente tem que fazer. Porque a criança sabe que aquela tarefa de hoje de limpar a casa não há de se comparar com o divertimento e a alegria que vai ter amanhã. É assim espiritualmente na nossa vida. O sofrimento momentâneo, a luta momentânea, a prova momentânea não há de se comparar com a promessa de vida eterna que nós vamos ter do Senhor. Glória a Deus. E nós temos aqui uma promessa, a quinta promessa, que é uma promessa que, para honra e glória do nome do Senhor, a irmã Viviane colheu esse ano e ela falou aqui. E eu espero que mais irmãos e eu também venha colher nesse próximo ano essa promessa de Deus. Que promessa é essa? Ezequiel 36, 26. Darei a vocês um novo coração, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e darei um coração de carne. É uma promessa de Deus, irmão José, para nós, falando assim, ó, eu vou dar um novo coração. Eu vou dar um novo espírito. Eu vou tirar o coração de pedra e eu vou colocar o coração de carne. Glória a Deus. A nossa carne é algo tão sujo. O nosso coração é algo tão desagradável a Deus, que às vezes a gente, dentro da igreja, a gente olha para os sentimentos que a gente tem, para os pensamentos que vem na nossa cabeça, e a gente fala: Jesus, não é possível que esse pensamento venha na cabeça de um crente. Não é possível que esse sentimento e essa sensação venha de uma pessoa que está orando e buscando a Deus. Não é possível. E a gente se revolta, irmãos, na maioria das vezes, com nós mesmos. Quando a gente sentir isso, vamos se agarrar na promessa de Ezequiel 36, 26. Senhor, troca o coração. Senhor, tira o coração de pedra e põe um coração de carne. Senhor, coloque em mim um espírito novo. Aleluia. A promessa está aqui, irmãos. A gente precisa agarrar e viver. A gente não pode se contentar em ter pensamentos, sentimentos que a gente sabe que não é de crente. É verdade. Sabe que está oriundo de um coração de pedra. E a gente se assenta e continua. Não. Vamos reivindicar. Só que olha para mim. Só pode reivindicar quem tem direito. Meu Deus. Não dá para reivindicar devendo no cartão. É verdade. Não dá para reivindicar nada com brecha. Mas temos um grande advogado, nosso irmão Eduardo, em nosso meio. Mas quando está assinado, quando está tudo em prumo, quando está tudo em ordem, pode brigar. Pode entrar, que é causa ganha. Glória a Deus. Agora pergunta para ele se quiser reivindicar cheio de brecha, cheio de coisa errada. Vai apanhar. Próxima promessa. E essa promessa é para aqueles que ainda têm lutado contra um pecado. Porque nós temos Pedro ao lado de Jesus, caminhando com Jesus, ajudando na obra de Jesus. E Jesus olha para ele, irmãos, e fala assim: Pedro, no dia que você se converter, que confirme os irmãos. Ou seja, ele ainda estava naquele processo. Tem pecados que a gente larga, vem para a igreja e ele arranca. Mas tem pecados que infelizmente a gente não pode esconder isso. Vai ser uma luta, vai ser um processo. E às vezes você entrou por essas portas falando assim: Senhor, tem um pecado que eu preciso largar. Senhor, tem uma atitude, às vezes, irmãos, não é nem algo, sabe, de escândalo, mas é aquilo que entre você e Deus você sabe: Senhor, isso aqui eu preciso arrancar, isso aqui eu preciso deixar. Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Existe uma promessa de Deus para perdão de pecados.
Existe uma promessa de Deus de purificação. Glórias a Deus. E essa promessa está em 1 João 1,9, que diz assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Glórias a Deus. Aleluia. Esse texto nos mostra que o maior erro não está no pecado. O maior erro está na falta de arrependimento e confissão. Meu Deus, é verdade. Porque ele fala assim, ó: eu perdoo e eu purifico de toda injustiça, desde que confesse os pecados. A Bíblia fala: se nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e purificar de toda injustiça. Glórias a Deus. Então, se nós estamos lutando contra um pecado, e a gente fala: Senhor, está difícil vencer esse. É esse que você tem que confessar. Aleluia. É esse que você tem que gastar tempo rasgando a veste na presença de Deus. Glória a Deus. Não esconde esse pecado de Deus, porque não tem como esconder. Já está claro. Então escancara esse pecado diante de Deus. Glórias a Deus. Se rasga com esse pecado diante de Deus. Independente de qual seja o pecado. Que às vezes tem alguns pecados que nos afligem, que são pecados que nos envergonham. A gente fala: meu Deus, não é possível que eu estou praticando isso. E às vezes a gente fica até com vergonha de confessar aquilo para Deus, que a gente mesmo tem vergonha daquilo, a gente mesmo se condena naquilo. Só que a Bíblia fala que se nós verdadeiramente confessamos o pecado a Deus, Ele é fiel e justo para perdoar. Aleluia. Ele é fiel e justo para purificar de toda injustiça. Aleluia. Não existe pecado para Deus que traga uma vergonha, porque Ele fala que Ele purifica, perdoa e limpa toda injustiça. Aleluia. Então essa conversinha que o diabo fica contando para você, que o diabo fica contando para nós, que o diabo fica soprando no nosso ouvido, e esse pecado aí, e essa situação, o Senhor falou que Ele purifica tudo. Glórias a Deus. Ele perdoa e limpa de toda a injustiça. Glórias a Deus. Então que nós venhamos a nos agarrar nessa promessa e a entrarmos na presença dele confessando isso. E o que é confessar? Confessar é falar assim: Deus, o Senhor não sabe a vergonha que eu estou passando. Mas que vergonha que eu estou passando? Eu estou cometendo algo que é vergonhoso. E quando ele olha e vê a sinceridade no coração e a humilhação no coração, Oh, meu Deus. ele perdoa e ele limpa da injustiça. Aleluia. Só que enquanto você quiser esconder isso de Deus, gente, a Bíblia fala: se eu subir aos céus, aí o Senhor está. Se eu for na maior profundeza do mar, aí o Senhor está também. Aonde que eu vou fugir do Espírito? Às vezes a gente não quer dobrar o joelho, a gente não quer orar por um pecado específico, mas o Senhor Ele já sabe. Então é só dobrar o joelho, pôr a cara no pó, se humilhar e falar: Senhor, eu realmente não presto. Glória a Deus. Às vezes o que Deus está esperando de mim, de você, é: eu não presto. Senhor, eu não valo um real. Senhor, o meu caráter é podre, meu caráter é sujo. Eu não tenho dignidade de entrar na porta daquela igreja. Eu não tenho dignidade de dobrar o joelho porque eu sou sujo. Aí ele vai olhar e falar assim: ó, tá entendendo? Glória a Deus. E aí quando a gente entra nesse nível de sinceridade e de humilhação, a gente colhe a promessa de 1 João 9, de perdão de pecado e purificação. Maravilha. Aleluia. A próxima promessa de Deus, a sétima que a gente pode colher agora nesse ano que está iniciando, está em Filipenses 4,19, que diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Aleluia. Eu não sei como está a sua situação financeira, eu Glória não sei como está a sua situação profissional, mas uma coisa eu sei: a Bíblia nos garante em 1 João 1,9, não, em Filipenses 4,19,
que o nosso Deus, Ele é quem supre todas as nossas necessidades. Só que a gente ainda não entendeu isso. E a gente ainda não acordou para essa realidade. A gente ainda acha, irmão José, que o sustento da casa vem do nosso braço. A gente ainda acha, irmã Laura, que a comida na mesa, que a roupa que veste, Meu Deus. é do meu muito fazer, é do meu muito trabalhar. Só que a Bíblia fala, irmão Leandro, que o homem não pode receber coisa alguma se dos altos céus não lhe for dado. A Bíblia fala que Ele cuida dos passarinhos. A Bíblia fala que Ele cuida dos lírios do campo. Aí a Bíblia dá um tapa na nossa face e ela fala o seguinte: quanto mais Ele não vai cuidar de vós, homens de pequena fé. Que nós venhamos a entrar nesse novo ano nesse nível de confiança, nesse nível de fé, que viemos a nos agarrar nessa promessa. O meu Deus, Filipenses 4,19, suprirá todas as necessidades de vocês. Ele vai suprir a minha necessidade, Ele vai suprir a necessidade da minha casa, Ele vai suprir a necessidade da minha família. Por quê? Porque eu não estou servindo Deus de pedra não, rapaz. Eu estava conversando com a minha esposa isso no carro antes de vir. Você acha que a gente está servindo quem? Não questionando ela, mas afirmando com ela. A gente está servindo ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então não é qualquer Deus. É o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Ele falou: não vai faltar nada. Ele vai suprir a necessidade. Então acalma o coração. E essa promessa já engata na outra. E a outra promessa está em 1 Reis 8,56, que diz assim, ó: bendito seja o Senhor, que deu descanso a Israel, seu povo. Nós temos da parte de Deus uma promessa de descanso. E por que a gente não está descansando? Porque a gente não está ainda vivendo a promessa dele suprir as necessidades. Então, quando eu não acredito, quando eu não agarro a promessa que Ele vai suprir toda a necessidade, eu não descanso. Só que quando eu entendo, irmão Eduardo, e agarro, meu Deus vai suprir todas as nossas necessidades, eu creio nisso, automaticamente eu e você entramos no descanso. 1 Reis 8,56. Mas duas promessas a gente fecha. E a nona promessa é: Deus, olha só, agarra isso, pelo amor de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do verso 4. O Senhor Jesus fala assim, ó: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não deu-lhes essa sugestão, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual eu falei a vocês. Porque João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. O que Jesus está falando para a igreja é: a ordem é permanecer até receber o batismo. Então isso é algo que a gente tem que correr atrás. Isso é algo que a gente tem que buscar de dia e de noite. Isso é algo que a nossa alma tem que ter sede, porque não é um pedido, é uma ordem. Jesus chega para o discípulo e fala assim: ó, a ordem que eu tenho para vocês é: permanece até ser batizado com o Espírito Santo. Aleluia! Então não é opcional. Então que nós venhamos a entrar nesse novo ano, e uma das principais metas para esse novo ano que está chegando é permanecer em Jerusalém, até receber o batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus! E usemos isso em nossas orações. Aleluia! Senhor Jesus, em sua palavra, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do verso 4, o Senhor fala que devemos, o Senhor dá uma ordem: devemos permanecer em Jerusalém até ser batizado com o Espírito Santo. O Senhor falou que João, está vendo que é uma conversa com Deus? O Senhor falou que João batizou com água, ele ia ser batizado com o Espírito Santo. Eu estou aqui, meu Pai, me batiza. Insiste. Usa a palavra ao seu favor enquanto você ora. 10ª
e última promessa. Não da palavra, da pregação. Se a gente for pregar todas as promessas da Bíblia, Eita, glória a Deus. vai nascer barba branca. E Jesus acabou de pregar. Aleluia. Joel 2,32. Eita, Jesus. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Pois conforme prometeu o Senhor no Monte Sião e em Jerusalém, Aleluia. haverá livramento. Aleluia. Nós fechamos essa mensagem com a promessa de livramento. Glória a Deus. Eu não sei quais são as armas e estratégias de Satanás e seus demônios contra nós. Aleluia. Eu não sei o que os leões têm planejado e bramido ao meu respeito. Mas uma coisa eu sei: há livramento. E Douglas, o que nós precisamos fazer para alcançar todas essas promessas maravilhosas? A Bíblia tem a resposta para isso. Olha só como o texto ele é poderoso. Diz assim, ó: amados, visto que temos essas promessas, é como se essa palavra tivesse sido falada para nós depois dessa pregação. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemos de tudo que contamina o corpo. Aleluia. E aperfeiçoemos a santidade no temor de Deus. Então, 2 Coríntios 7,1 encerra, irmão José, todas as promessas falando assim, ó: vocês não têm essas promessas? Tem. Vocês não querem alcançar? Sim. Santidade. Aleluia. Quanto mais santo, mais promessas. Aleluia. Quanto mais santo, Glória mais a milagre. Deus. Quanto mais santidade, mais bênçãos de Deus. Aleluia. O que eu preciso, a gente fecha aqui, que vocês entendam, é que quando a palavra de repreensão aponta para a santidade. Mas quando é promessa de bênção, de vitória, de promessa, a palavra também aponta para a santidade. Aleluia. Porque a santidade é o único caminho Aleluia. para nós podermos entrar no reino de Deus. Amém? Vamos ficar de pé para nós encerrarmos o trabalho em nome de Jesus. Contribua com esta obra, por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.